Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para toda pessoa que acessar esse conteúdo a qualquer época, de qualquer lugar. Então, eu separei aqui alguns temas, né, que eu gostaria de falar, de refletir e de deixar registrado aqui, né, como um diário de reflexões pessoais que de alguma forma, em algum dia, em algum momento, possa servir como um referencial de reflexão para qualquer pessoa que acesse esse conteúdo. E aí, diante das coisas que vêm acontecendo, né, na realidade, na prática da vida, no dia a dia, esse vídeo vai ser para falar sobre comunicação. Eu tenho percebido, né, o quanto o diálogo, a comunicação, é um fator essencial na qualidade ou na falta de qualidade das relações. E o meio virtual, ele acabou vindo como uma desgraça e um grande bem, né? Uma bênção. Por quê? Uma bênção porque ele acaba permitindo que a gente se conecte, que a gente se encontre, que a gente conheça, que a gente reencontre, né? Pessoas que a gente, em condições normais, sem a facilidade do meio virtual, talvez não encontrasse, né? Eu conheci gente de Portugal, eu conheci gente que é brasileiro, que mora em outros países, eu conheci gente do Brasil inteiro, através do Facebook, através do antigo MSN, através do antigo Orkut, através do WhatsApp, né, nas mídias mais modernas, através do Instagram. Então, definitivamente, o recurso, a tecnologia da internet, do meio virtual, possibilita, né, uma série de coisas que são maravilhosas para nós. Porém, a nossa ausência de sabedoria para lidar com isso, para usar isso, para utilizar isso de forma saudável no nosso dia a dia, acaba fazendo de um recurso que poderia ser uma bênção, um recurso que se torna uma desgraça nas nossas vidas. E por quê, né? Por que isso acontece? O que eu percebo da minha vivência, da minha experiência no meio virtual? Uma primeira reflexão em relação às interpretações. Por mais que a gente fale, por mais que a gente dialogue presencialmente, olho no olho, cara a cara, com todas as informações e todas as possibilidades de leitura facial, corporal, de expressão, de energia, de intenção, no diálogo presencial ainda existe mal-entendido, ainda existe má interpretação. Imagina no meio virtual, que é um meio frio. Então, assim, a minha experiência com o meio virtual, ela me mostrou algumas coisas que foram muito, muito desagradáveis, algumas inclusive muito cruéis. Na vida real, eu percebo que existe um limite. Quando você está aqui na realidade interagindo com alguém, num diálogo presencial, a pessoa tem um limite, parece que até energético com a nossa presença e nós em relação à presença do outro, que impõe um limite, que impõe uma condição de que chega uma hora que o nosso bom senso natural coloca um fim naquele diálogo, naquela conversa, e a coisa para de render. É meio que assim, vamos encerrar o assunto para isso não dar um passo para um nível de agressividade, de hostilidade maior. No nível presencial, na realidade concreta, parece que esse limite ele se estabelece, ele se consolida nas relações e nos diálogos de uma forma bem pontuada, bem efetiva. Na virtualidade isso se perde. Então eu já percebi que atrás de um teclado e de um monitor, as pessoas criam coragem
para determinadas atitudes de crueldade, de hostilidade, de agressividade, de ofensa, de imaturidade, de incompreensão, de julgamento, de condenação, enfim, de uma série de comportamentos que normalmente na vida real elas não teriam, porque o presencial impõe esse limite que a gente refletiu agora há pouco, e o virtual não. E a perda desse limite é muito negativa, porque as pessoas, ao perderem esse limite aqui no meio virtual e se isolarem das relações e dos diálogos no meio presencial, elas fazem um corte na evolução da comunicação concreta, real, presencial, relacional, e elas constroem um novo valor de comunicação virtual. E isso passa a ser um padrão vigente. E aí você começa a perceber que as pessoas começam então a trazer para a realidade das relações e da comunicação e do diálogo essa falta de limite. E aí, por qualquer coisa, você começa a perceber que as pessoas estão se batendo, estão se agredindo, estão se machucando, estão se torturando, estão se matando, né? E eu vejo muito essa relação, e é uma reflexão que eu faço assim, até quando, né? Até que ponto isso vai? Até que ponto isso vai chegar? Uma outra coisa que também contribui como uma lenha na fogueira nessas confusões, né, de interpretação e de diálogos virtuais que acabaram refletindo aí na vida real, na vida concreta, é a questão da gente interpretar com a nossa bagagem aquilo que o outro disse, porque o meio virtual ele não vem acompanhado de emoção, mesmo que a pessoa coloque as carinhas, né, os emotions ali, os emoticons, ainda assim o outro lê a nossa mensagem, aquilo que está escrito, com a emoção que ele atribui e não com a emoção que foi intencionada pela pessoa que escreveu. Então, quantas vezes eu estava na internet, nos meios de redes sociais, interagindo com alguém e eu escrevia alguma coisa com um sentido irônico, com um sentido cômico, com um sentido de zoeira, e a pessoa do lado de lá interpretou isso como uma ofensa e veio para cima de mim com 30 pedras na mão. Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes não aconteceu de eu expressar uma opinião a partir da minha vivência, a partir da minha experiência, que não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas é a minha impressão gravada na minha pele, no meu psíquico, no meu emocional, em função de uma experiência que eu vivi. E se eu estou relatando isso, eu estou falando de mim. E se eu estou falando de mim com o outro, eu espero que o outro entenda que eu estou falando de mim e que ele interaja comigo sob a minha perspectiva. Mas normalmente o que acontece é o contrário. A pessoa analisa sob a perspectiva dela. E se ela não teve uma vivência daquilo que você está expressando, ela vai julgar mal, entender mal, compreender mal e interpretar mal o que você disse. E quantas vezes isso não virou uma inimizade, quantas vezes isso não virou uma exclusão, quantas vezes isso não virou um bloqueio, tanto da minha parte em relação aos outros, quanto dos outros em relação a mim. A gente precisa entender que os recursos, né, a tecnologia e a ciência, enfim, tudo que nos traz recursos, eles deveriam trazer esses recursos com uma aplicabilidade de evolução, de crescimento, de amplitude, de ampliação, né, das coisas, das situações, das relações, da realidade, da vida, para que a gente desse um passo à frente, né, com a utilização desses recursos, um passo para o futuro, um passo adiante, né, que a gente usasse esses recursos. Eu imagino que toda vez que uma tecnologia, um recurso seja instaurado, implantado, ele é instaurado e implantado com uma intenção de que ele seja usado a favor do nosso crescimento,
da nossa expansão, mas a gente usa tão mal as coisas, com tão pouca sabedoria, com tanta conveniência, né? Excesso de conveniência e ausência de sabedoria. E isso acaba fazendo a gente usar as coisas mal usadas. Isso acaba fazendo a gente se perder no uso das coisas. Isso acaba fazendo a gente valorizar as coisas mais do que elas detêm em si um valor real e concreto. Acaba fazendo a gente deturpar as coisas e o uso delas, né? E acaba criando uma série de confusões, né? Uma série de afastamentos e de isolamentos, quando deveria unir, quando deveria promover a inter-relação, né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje a respeito da questão dos meios virtuais, do nosso processo de comunicação. Outro dia, uma segunda, né, uma próxima reflexão, outro dia numa aula na eubiose, a gente estava comentando sobre a questão dos símbolos, né, como que era a comunicação antigamente, como que ela evoluiu para o que é hoje, no sentido assim, de que hoje ela é verbal, ela é escrita, ela tem uma codificação, escrita e verbalizada, que antes ela era só simbólica, ela era em função de desenhos e formas, né, geométricas e tal. E aí a gente refletindo na aula sobre isso, e a gente comentou assim, um comparativo, né? Quando a comunicação era via símbolos, ela tinha uma abertura de interpretação maior, porque a pessoa ia lá e desenhava uma bolinha com um monte de risquinho. E para uma pessoa aquilo seria uma célula, né? Para o nível de consciência, de conhecimento e de compreensão de uma pessoa, aquele desenho seria uma célula. A imagem de uma célula, a imagem de um átomo, a imagem de um micróbio, de um verme, enfim. Para outra pessoa aquilo seria um sol, para uma outra pessoa aquilo seria um elemento astrológico qualquer, uma estrela. Para outra pessoa aquilo não teria significado nenhum, porque no universo mental, no universo simbológico mental daquela pessoa, não existiria ali uma referência daquela imagem dentro dos conhecimentos, das vivências, da experiência daquela pessoa, que pudesse conferir um significado para aquela imagem. Então, uma mesma imagem teria múltiplos significados em função do significado, da amplitude de significação de cada pessoa ao olhar para aquela imagem. E com o desenvolvimento da fala, da escrita, da letra, da comunicação concretizada no verbo e na escrita, a gente criou uma possibilidade de tirar do outro a interpretação, porque a gente tem, em certa instância, o poder de usar todos os elementos dessa fala e dessa escrita, dessa palavra, dessa comunicação, para esclarecer, para detalhar, para esmiuçar o máximo possível aquilo que a gente intenciona dizer, e com isso tirar do outro o poder de interpretação, para que o outro, ao não interpretar, entenda na riqueza do detalhamento qual foi a nossa intenção exata do que a gente quis dizer com aquilo que a gente verbalizou ou com aquilo que a gente escreveu. Então, a comunicação hoje, ela permite que a gente faça o outro ter um entendimento mais exato, mais preciso daquilo que é a nossa intenção. E o meio virtual meio que veio para interromper esse processo, né? Ele nos jogou de volta na condição antiga, na condição resumida da comunicação. E eu vejo isso como uma perda, né? Você ter que explicar
aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você quer expressar em 200 caracteres, em 100 caracteres, né? Nos limites que o meio virtual estabelece em números de caracteres, muitas vezes acabam impedindo a gente de expressar aquilo que a gente realmente gostaria de expressar. E dando para o outro a abertura, a margem, a possibilidade de que ele entenda mal, de que ele entenda errado, de que ele interprete algo que não era o que se queria dizer. E aí isso às vezes é o pavio que se acende para o incêndio de muita confusão, para o incêndio de muita briga, de muita discussão, de muita situação que acaba virando inimizade até, né? Tem uma frase de Facebook que fala mais ou menos assim, né? Que entre o que eu digo, o que eu quis dizer, o que eu realmente disse, e o que o outro ouviu, o que o outro entendeu, e o que o outro realmente acha que era o que eu queria dizer, há um grande abismo, né? E o meio virtual, de certa forma, acabou reforçando o abismo, ao invés de dinamizar e encurtar a distância do abismo para promover uma melhor comunicação. Fica como uma reflexão para que a gente consiga construir pontes sobre esse abismo, né, que a internet e o meio virtual trouxe, para que a gente retome o caminho da evolução, da melhor interpretação. Tem uma outra frase de Facebook que eu gosto muito também, né, que o povo escreve assim, que no mundo falta muito amor, mas que também falta muita interpretação de texto. E é verdade, né? Se a gente tivesse melhores interpretações de texto, talvez a gente tivesse comunicações menos hostis, com menos ódio e com mais amor, com mais compreensão. Então, fica aí essa reflexão para que a gente, a partir dessa reflexão, comece a pensar melhor, né, na nossa relação com o meio virtual, na nossa relação com o outro, com a ausência de limites que o meio virtual propõe, né, promove, e que a gente entenda que apesar da gente estar num meio virtual, que apesar da gente ter a certeza que o outro não vai meter a mão na nossa cara por conta de alguma coisa que a gente falou que foi muito agressiva, ainda assim a gente não tem o direito de dizer para o outro no meio virtual nada que seja agressivo. A gente deveria ter senso de limite a respeito dessas coisas, né? O respeito que a gente tem, de certa forma, imposto pelo senso do limite nas relações presenciais, ele deveria valer para o meio virtual também, né? Fica aí a reflexão para a gente estabelecer novas relações, novas conexões, com mais qualidade, com não tanto foco na quantidade, mas com maior foco na qualidade. E que a gente consiga, daqui para frente, rever o nosso posicionamento diante da comunicação, do meio virtual, da utilização desse recurso de uma forma que ele venha para nos agregar, para nos acrescentar, para nos fazer crescer e não para se tornar um meio a mais de hostilidade e de agressividade no nosso dia a dia. É isso aí. Até a próxima. Beijinho no coração.